Thaisa e hoje a nossa aula será: os alimentos são orgânicos? As substâncias orgânicas elas são encontradas em alimentos e muitas podem ser sintetizadas em laboratórios, para a produção de uma infinidade de produtos químicos. Um alimento ele pode ser colhido diretamente da natureza. Um exemplo, uma goiaba. Você pode obter ela do pé e fazer o seu suco, ou você pode comprar aquele diretamente do mercado, de caixinha. O suco de caixinha, nós sabemos que ele é industrializado. Por quê? Precisamos aumentar a sua conservação e também realçar o sabor do suco de caixinha. Agora pensamos bem, não é porque o suco de caixinha deixou de ser natural que ele não é orgânico. Ele apenas deixou de ser natural por conta de adição de alguns produtos para aumentar a sua conservação ou melhorar o sabor. Dessa forma, ele deixa de ser tão saudável quanto a fruta in natura, por conta dos conservantes que são adicionados ao suco de caixinha. Na química, nós conhecemos alguns compostos orgânicos, como ministrados na aula do professor Manuel, e existem diversas funções que classificam estes compostos. Na química, nós conhecemos alguns compostos orgânicos e existem diversas funções que classificam estes compostos. Como vocês sabem, o álcool pode ser utilizado na culinária ou em bebidas. Na culinária temos um exemplo quando você quer obter uma textura diferente ou um sabor diferente no alimento. Temos um exemplo, o álcool utilizado nas massas de pastel para obter uma textura crocante e mais saborosa. Aquele pastelzinho cheio de bolinha é em relação ao álcool utilizado em sua massa. Embora o etanol seja chamado de apenas álcool, para os químicos o termo álcool ele engloba a classe funcional de compostos com uma semelhança estrutural e apresentam um grupo OH, que está ligado a um carbono saturado, isto é, carbono que só faz ligações simples. Assim, são os exemplos dos álcoois. Temos na imagem um álcool primário, um secundário e o terciário, e todos apresentam uma função OH. O álcool usado como combustível automotivo no Brasil, ele também está presente em bebidas alcoólicas. Um exemplo, temos o álcool que serve de combustível para carros, motos, e temos mais um exemplo que seria as bebidas alcoólicas, que é o etanol. Além desses exemplos, o etanol ele possui outras aplicações, como solvente em perfumes, loções, desodorantes e medicamentos, e também na limpeza doméstica. Não só o álcool é encontrado nos alimentos, os aldeídos também são encontrados nos alimentos através dos limões, a canela, temos também as amêndoas, que são devidos à função dos aldeídos, que exalam odores devido à função aldeídos. Os aldeídos são representados pela carbonila presente no final da cadeia carbônica. Caso você já tenha presenciado alguém que ingeriu muita bebida alcoólica e no outro dia está num porre daqueles, com enjoo, dor de cabeça, você sabe o que isso significa? São os aldeídos que estão presentes no organismo depois da ingestão da bebida alcoólica, que forma o etanol. Depois dos aldeídos, nós temos as cetonas, que são bem parecidos. Porém, temos algumas diferenças em relação à carbonila, que permite
que as cetonas têm outras características e propriedades. As cetonas elas são substâncias orgânicas que possuem uma carbonila, C-O, e está ligada a 2 átomos de carbono em grupos alquilas ou aurila, ou seja, entre 2 carbonos. As funções aldeídos e cetonas, elas estão muito presentes em nossa alimentação, que seria os carboidratos, aqueles alimentos básicos de nossa alimentação. Essas funções, elas são encontradas nos grupos das celuloses, os amidos e também nos açúcares. A carbonila ela não está presente somente nos aldeídos e cetonas. Ela também participa dos ácidos carboxílicos. Porém, o carbono da carbonila está sempre ligada a um grupo hidroxila, o OH. A carbonila ligada a uma hidroxila forma a carboxila, que no final da cadeia caracteriza o grupo dos ácidos carboxílicos. Alguns dos ácidos carboxílicos eles são princípios ativos de medicamentos como o ibuprofeno, o diclofenaco, presentes em vários anti-inflamatórios. O ácido carboxílico mais comum no nosso cotidiano é o ácido etanóico. Você nunca ouviu falar? Ou você é uma daquelas pessoas que não saboreiam um bom vinagre? Os ácidos carboxílicos de 4 a 6 carbonos, eles costumam apresentar odores característicos desagradáveis, que lembram, por exemplo, o cheiro da manteiga rançosa. Temos também um outro exemplo que é nos seres humanos, aqueles cheirinhos desagradáveis que alguns humanos exalam, são exemplos de ácidos carboxílicos que são produzidos pelo nosso corpo. Acredito que você já deve ter ido em uma festa junina e experimentado o arroz doce com aquele aroma maravilhoso de cravo da Índia, ou até mesmo ter tomado o chá dessa especiaria. Pois bem, o odor característico do cravo da Índia, como você já percebeu, é um composto do grupo éter, que está presente em muitos produtos naturais. O componente responsável por isso é o eugenol, que está presente no cravo da Índia. Existe também um outro composto conhecido por vocês, chamado vanilina. A vanilina, ela está presente na essência de baunilha. Quem aí nunca usou uma essência de baunilha para até mesmo colocar no bolo, para tirar o odor do ovo? Ao estudarmos as propriedades dos éteres, o seu grupo funcional é representado por um átomo de oxigênio, que está entre 2 grupos orgânicos. Assim, a palavra éter, ela não designa uma substância, mas um grupo delas. Observe nessas imagens que temos alguns exemplos de éteres. Você deve ter percebido que durante as aulas do professor Manuel, que existem os ésteres e éteres. Muitos sabores e odores de alimentos, eles se devem por misturas complexas de algumas substâncias orgânicas. Muitos sabores e odores de alimentos se devem por misturas complexas de substâncias orgânicas, nas quais predominam os ésteres. Alguns produtos alimentícios contêm no rótulo a informação que possuem flavorizantes. Trata-se de uma substância que dão a eles o flavor, isto é, o sabor mais o aroma, que é a característica. Existe uma infinidade de compostos orgânicos que são empregados como flavorizantes naturais e artificiais. Entre os flavorizantes artificiais, temos um destaque que pertence ao grupo dos ésteres. Vários aromas de frutas podem ser razoavelmente imitados com baixos custos,
usando-se em um ou no máximo 2 desses compostos. Portanto, devemos pensar nos ésteres como sendo derivado dos ácidos carboxílicos, que sofrem uma substituição do hidrogênio da carboxila por um grupo orgânico, como podemos observar na imagem a seguir. Os ésteres de baixa massa molar, eles são líquidos a temperatura ambiente e voláteis e apresentam um cheiro agradável. À medida que a cadeia carbônica ela aumenta, os ésteres eles vão se tornando mais viciosos até chegarem a Os ésteres vão se tornando viscosos até chegarem a um estado sólido, como é o caso das ceras. Nesse caso, devido à sua baixa solubilidade em água, eles passam a fazer parte dos lipídios. Nem só de cheiro bom vivemos com os alimentos. Temos o cheiro característico do peixe, que já é um cheiro forte. Agora vocês imaginem só o cheiro do peixe podre. Isso se deve porque nós temos um tipo de composto orgânico presente, que seria as aminas. Mas nem todas as aminas possuem esse odor característico. Mas o que acontece é o seguinte, que elas são encaradas como derivadas da amônia. As aminas, que são derivadas da amônia, elas produzem a amina primária, a amina secundária e a amina terciária. Eu sei que vocês devem estar se perguntando agora, mas as amidas não são as mesmas? Bom, apesar de ambas possuírem nitrogênio, as aminas e amidas, elas não são a mesma coisa. É importante saber diferenciá-las. As amidas, elas apresentam uma carbonila C+O ligada diretamente ao nitrogênio e as aminas não. Observe então o exemplo. Diferente das aminas, as amidas elas são utilizadas na fabricação de adubos e fertilizantes. E essa foi a nossa aula de química de hoje. Tchau, pessoal, até a nossa próxima aula.